Você passou anos tentando recuperar aquela área degradada do terreno. Solo pobre, compactado, quase nada cresce. Plantou árvores nativas que morreram no primeiro verão seco. Tentou adubação verde que não pegou. Gastou com calcário, adubo, mão de obra. E terreno continua do mesmo jeito, improdutivo, erosão avançando, dinheiro e esforço desperdiçados. Enquanto isso, existe planta que não apenas cresce em solo degradado sem pedir nada, mas que melhora o solo enquanto cresce. Fixa nitrogênio atmosférico enriquecendo terra, segura a erosão com raízes profundas, aguenta frio de menos 40 graus e seca prolongada. E ainda produz frutos com mais vitamina C que laranja e óleos raros que valem ouro na indústria cosmética e alimentar. Chama-se espinheiro marítimo. E você nunca ouviu falar, porque ela resolve problema grave demais para o sistema, que prefere vender solução cara ao invés de oferecer planta que funciona sozinha. Aqui no Cultivo Educativo, você vai entender por que plantas boas demais assustam a indústria. Então se inscreve agora no canal, porque o que vem a seguir vai mostrar o lado escondido da agricultura moderna. Se você não conhecer espinheiro marítimo e continuar tentando recuperar terras degradadas com métodos convencionais caros e ineficientes, você vai desperdiçar anos e fortunas em soluções que dependem de insumos constantes, sem resolver problema real de fertilidade e estrutura do solo, lutando contra a erosão e compactação que só pioram. Isso não se trata de plantar mais árvores ou adicionar mais adubo. Isso se trata de entender que certas plantas foram evolutivamente projetadas para colonizar ambientes hostis, melhorar condições enquanto crescem e criar base para ecossistema produtivo. Espinheiro marítimo é exatamente isso. Planta pioneira que prospera onde outras morrem. E não prospera apesar de solo ruim. Prospera porque evoluiu especificamente para essas condições. Raízes profundas buscam água onde não há irrigação. Nódulos radiculares fixam nitrogênio atmosférico sem fertilizante externo. Resistência extrema a frio e seca torna ela funcional em climas que destroem culturas convencionais. E frutos concentram nutrição que rivaliza com os superalimentos mais caros do mercado. Mas você nunca viu espinheiro marítimo sendo vendido em massa. Não porque não funciona, porque funciona bem demais. E sistemas que lucram com dependência não promovem plantas que criam autonomia. E a diferença entre continuar lutando contra a terra difícil e trabalhar com planta que resolve o problema está em conhecer o que a indústria esconde. A razão pela qual você precisa conhecer espinheiro marítimo é para entender que soluções reais para degradação e escassez muitas vezes existem, mas são suprimidas porque não geram lucro contínuo para quem controla o mercado de insumos. E isso funciona porque espinheiro marítimo tem características biológicas que o tornam planta de recuperação ambiental e produção alimentar superior, mas incompatível com a agricultura industrial padronizada. Há 3 princípios fundamentais aqui. Primeiro, plantas que melhoram solo sozinhas não criam dependência de fertilizantes. Segundo, culturas resistentes a extremos climáticos não precisam de irrigação e proteção caras. E terceiro, frutos altamente nutritivos que não se adaptam à colheita mecanizada não interessam à escala industrial. E esse terceiro princípio é onde vamos focar hoje, porque a maioria das pessoas não percebe que melhores soluções são escondidas exatamente por serem boas demais. A característica número 1 de espinheiro marítimo é a resistência climática extrema e incomparável. Espinheiro marítimo é nativo de regiões geladas e áridas da Eurásia, Sibéria, Mongólia, Tibete, lugares onde inverno chega a menos 40 graus e verão é seco sem chuva por meses. E planta não apenas sobrevive, prospera. Tolerância a frio extremo permite crescimento em regiões onde a maioria das frutíferas congela e morre. Tolerância à seca significa que funciona sem irrigação artificial, em áreas onde a água é escassa, e tolerância a solo pobre e até salino torna ela viável em terras consideradas improdutivas para a agricultura convencional. Isso não é adaptação fraca, é especialização evolutiva de milhões de anos. Compare com frutíferas comerciais que exigem clima controlado, irrigação constante, solo preparado e fertilizado. Espinheiro marítimo pede nada. Planta em terra ruim, esquece, que 3 anos depois está produzindo, e continua produzindo por décadas sem manejo intensivo. A característica número 2 é a capacidade de fixação de nitrogênio, que melhora solo ao invés de exaurir. A maioria das plantas retira nitrogênio do solo para crescer. Com o tempo, o solo empobrece e precisa de fertilização externa. Espinheiro marítimo faz o oposto. Raízes formam associação simbiótica com bactérias Frankia que capturam nitrogênio atmosférico e o fixam no solo em forma utilizável por plantas. Isso significa que espinheiro marítimo não apenas cresce sem fertilizante. Ele fertiliza solo para outras plantas. É planta pioneira que prepara terreno. Em projetos de recuperação de áreas degradadas na China, Mongólia e Rússia, espinheiro marítimo foi usado estrategicamente exatamente por isso.
Planta coloniza solo pobre, fixa nitrogênio, melhora a estrutura com matéria orgânica de folhas que caem e cria condições para que outras espécies se estabeleçam. E enquanto faz isso, produz frutos comercialmente valiosos. É ferramenta ambiental e cultura agrícola ao mesmo tempo. E sistema convencional não sabe o que fazer com isso, porque lucro vem de vender fertilizante, não de plantar o que fertiliza sozinho. A característica número 3 é perfil nutricional excepcional dos frutos. Frutos de espinheiro marítimo são pequenos, alaranjados, extremamente ácidos, e concentram nutrição, que surpreende até quando comparado a superalimentos famosos. Vitamina C, em concentração até 12 vezes superior à laranja. Ômegas 3, 6, 7 e 9, em combinação rara, que pouquíssimas plantas oferecem. Ômega 7, especificamente ácido palmitoleico, é encontrado em quantidades significativas em quase nenhuma fonte vegetal. E tem sido estudado por propriedades anti-inflamatórias, cardioprotetoras e de suporte à pele e mucosas. Além disso, carotenoides, flavonoides, vitamina E e minerais. Fruto pequeno que é bomba nutricional. Medicina tradicional tibetana, mongol e chinesa usa espinheiro marítimo há séculos para fortalecer o sistema imunológico, tratar problemas digestivos e apoiar recuperação após doenças. E ciência moderna validou muitos desses usos identificando compostos ativos. Mas fruto não aparece fresco no supermercado. Aparece como suco concentrado caro, óleo em cápsula ou cosmético de luxo. Porque colher espinheiro marítimo é trabalho manual intenso que não se adapta à mecanização industrial. A característica número 4 é o uso múltiplo, que vai além de alimentação. Frutos são processados em suco, geleia, óleo. Folhas são usadas como chá medicinal. Sementes produzem óleo rico em ômegas, usado tanto para consumo quanto para cosméticos. E planta inteira funciona como quebra-vento, controle de erosão, recuperação de solo. Isso significa que espinheiro marítimo não é monocultura. É sistema integrado. Você planta para recuperar terra degradada. E enquanto o solo melhora, colhe frutos para processamento, folhas para chá e madeira para lenha quando poda. É permacultura natural. Planta que entrega múltiplos produtos e serviços ecológicos ao mesmo tempo. Mas a agricultura industrial não gosta disso. Prefere monocultura padronizada que produz um produto só, em escala, mecanizadamente. Espinheiro marítimo não se encaixa nesse modelo e por isso foi marginalizado. A característica número 5 é o lado incômodo que o sistema usa como desculpa para não promover. Espinheiro marítimo se espalha vigorosamente por brotações radiculares, forma moitas densas. Em ambientes onde foi introduzido sem planejamento, pode competir com vegetação nativa e ser classificado como invasor potencial. E aqui está a hipocrisia. Sistema agrícola introduz plantas exóticas em todo o mundo sem critério, quando há lucro envolvido. Eucalipto, pinos, braquiária, capim-colonião, todas espécies exóticas que viraram invasoras devastadoras. Mas espinheiro marítimo, que melhora solo e produz alimento valioso, é rotulado como problema. A diferença é que espinheiro marítimo não gera lucro para a indústria de insumos, então é mais conveniente chamá-lo de invasor do que promovê-lo como solução. E verdade é que, em contexto de cultivo planejado, recuperação de área degradada ou produção controlada, espinheiro marítimo não é problema. É ferramenta. Agora, me diz uma coisa. Você já tentou recuperar terra degradada e fracassou porque nada crescia? Comenta aí embaixo se você já passou por isso. Quero saber quantas pessoas já desistiram de áreas difíceis sem saber que tinha planta que resolve. Agora, aqui está a parte que transforma como você pensa sobre sistema alimentar e ambiental. Por que plantas funcionais são escondidas ao invés de promovidas? Quando a indústria avalia planta para cultivo comercial, critérios não são benefício ambiental ou nutricional. São facilidade de mecanização, padronização de colheita, dependência de insumos que geram lucro recorrente e controle sobre sementes e patentes. Espinheiro marítimo falha em todos esses critérios do ponto de vista industrial. Colheita manual por causa de espinhos, frutos delicados que não aguentam transporte mecanizado. Planta que cresce sozinha sem fertilizante, eliminando venda de insumos. E impossível patentear porque é espécie nativa antiga, sem modificação genética proprietária. Então, apesar de resolver problemas reais, degradação de solo, escassez de alimento em climas extremos, necessidade de culturas resilientes a mudanças climáticas, espinheiro marítimo não interessa a quem controla a agricultura globalizada. E fica relegado a nicho pequeno de produtores especializados, projetos ambientais governamentais e mercado de suplementos caros. Aqui está por que isso importa para você. Imagine que você tem terreno difícil, solo degradado, clima com geadas severas ou secas prolongadas. Você tentou cultivos convencionais e fracassou.
Sistema te vende mais fertilizante, mais irrigação, mais tecnologia, cara. E nunca resolve porque está tentando forçar plantas inadequadas em ambiente hostil. Mas se você planta espinheiro marítimo, planta trabalha a favor da terra difícil. Melhora solo, aguenta clima, produz frutos valiosos. 3 anos depois, você tem moita produtiva, que não exige quase nada e que entrega colheita por décadas. E percebe que solução sempre existiu, mas foi escondida porque não lucra para quem vende insumos. Se você continua dependendo de soluções convencionais para problemas de solo e clima difíceis, vai gastar eternamente em insumos sem resolver causa raiz. Se você descobre plantas pioneiras resilientes, como o espinheiro marítimo, e usa estrategicamente, você reverte degradação, cria produção sustentável e se liberta de dependência de mercado. Aqui está como usar na prática. Espinheiro marítimo precisa de frio invernal para completar dormência e frutificar adequadamente. Não funciona bem em regiões tropicais sem inverno, mas em regiões temperadas e frias, sul do Brasil, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, campos de altitude, funciona perfeitamente. Você adquire mudas de viveiro especializado. Planta precisa de macho e fêmea para polinização, então proporção recomendada é uma planta macho para cada 6 fêmeas. Prepara local com drenagem adequada, porque apesar de resistente à seca, espinheiro marítimo não tolera encharcamento. Planta com espaçamento de 2 a 3 metros entre plantas. Rega nos primeiros meses até estabelecer. Depois disso, chuva natural é suficiente. Primeiro ano, planta cresce, sistema radicular. Segundo ano, começa a produzir alguns frutos. Terceiro ano, produção aumenta significativamente. E quarto ano em diante, produção plena. Colheita é trabalhosa por causa de espinhos, mas existem técnicas. Corte de ramos frutificados inteiros e posterior remoção de frutos em local protegido. Ou uso de luvas grossas e ferramentas adaptadas. Frutos processam em suco concentrado congelado, geleia rica em vitamina C, ou óleo extraído por prensagem. E mercado para produtos de espinheiro marítimo existe, especialmente em nicho de alimentos funcionais e cosméticos naturais. O resultado de plantar espinheiro marítimo em contexto adequado é transformação de terra improdutiva em sistema funcional. Primeiro ano, planta, estabelece sem exigir quase nada. Segundo ano, você nota melhora na estrutura do solo ao redor, outras plantas começam a crescer melhor. Terceiro ano, primeiras colheitas, e você processa frutos, descobrindo valor nutricional excepcional. Quinto ano, moita está estabelecida, produzindo abundantemente, e solo ao redor está visivelmente melhor, mais rico, menos compactado. E 10 anos depois, você tem sistema resiliente que aguenta seca, geada severa, e continua produzindo enquanto cultivos convencionais ao redor fracassam. E percebe que investimento em planta resistente renderá décadas de benefícios que investimento em insumos nunca entregaria. O sistema, em uma frase: plante o que melhora a terra enquanto produz. Espinheiro marítimo é arbusto pioneiro que fixa nitrogênio, aguenta menos 40 graus e seca prolongada. Cresce em solo pobre e degradado, produz frutos com vitamina C superior à laranja e óleos raros, ricos em ômega 7. E funciona como ferramenta de recuperação ambiental e cultura alimentar ao mesmo tempo. E foi marginalizado não por ser inferior, mas por ser bom demais para sistema que lucra com dependência. Isso é conhecimento que culturas ancestrais tibetanas, mongóis, siberianas mantiveram vivo por séculos. Espinheiro marítimo era planta de sobrevivência em ambientes onde quase nada mais crescia. Medicina tradicional valorizava. Alimentação dependia. E ecossistemas se beneficiavam. E quando a agricultura industrial tentou incorporar, descobriu que planta não se deixa controlar facilmente. Não aceita padronização total. Exige trabalho manual. E melhora solo, ao invés de exaurir criando dependência de fertilizante. Então foi rotulada como problemática e esquecida. Mas continua sendo solução real para problemas reais que sistema prefere não resolver. Plante o que resiste. E assim você transforma a terra difícil de problema permanente em oportunidade de produção resiliente. Não lutando contra condições, mas usando planta que evoluiu exatamente para essas condições. Espinheiro marítimo não precisa de solo perfeito, clima ideal ou manejo intensivo. Precisa de inverno frio, drenagem básica e paciência de 3 anos. Depois disso, trabalha sozinho por décadas. Você não está apenas plantando arbusto frutífero. Está recuperando solo degradado sem gastar fortunas em insumos. Está criando produção alimentar em clima extremo onde a agricultura convencional falha. E está provando que soluções para degradação ambiental e insegurança alimentar existem, crescem vigorosamente. E foram escondidas porque não geram lucro para quem controla o sistema. Terreno com espinheiro marítimo estabelecido é prova viva de que terra considerada improdutiva pode se tornar abundante quando você planta a espécie certa ao invés de forçar a espécie errada. E a diferença entre continuar lutando contra a terra difícil
E trabalhar com planta que prospera nela está em conhecer o que o sistema escondeu deliberadamente. Não é falta de solução. É excesso de controle sobre quais soluções são permitidas.